De um lado, um Deus que escolhe a quem salvar. Do outro, um Deus que oferece a salvação para todos. O primeiro grupo é chamado de calvinistas, o segundo de arminianos. Esses dois grupos, a princípio, parecem andar bem distantes, mas se eu te disser que muitas vezes eles dividem o mesmo banco da igreja, isso mesmo. A Igreja Batista comporta membros calvinistas e arminianos nas suas igrejas. Mas como isso aconteceu? Quando essa divisão começou? Fique comigo, pois no vídeo de hoje você descobrirá tudo sobre esses dois grupos. Para entender melhor essa história, precisamos, como sempre, voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente ao século XVII, um período em que a Europa fervilhava com as consequências da Reforma Protestante. A Igreja Anglicana, estabelecida pela monarquia inglesa, ainda carregava resquícios do catolicismo. Mas muitos cristãos acreditavam que a reforma precisava ir além. Esses grupos eram chamados de puritanos e separatistas. Alguns queriam purificar a Igreja Anglicana por dentro, outros decidiram se separar dela completamente. Entre esses separatistas estava John Smyth, um ex-sacerdote anglicano. Influenciado pelo movimento anabatista, ele e um grupo de seguidores passaram a rejeitar o batismo infantil e a defender que apenas aqueles que conscientemente professavam sua fé deveriam ser batizados. Isso era muito radical para a época. Em 1609, fugindo da perseguição inglesa, John Smyth e seus companheiros se estabeleceram em Amsterdã. Ali, ele próprio se rebatizou e começou a batizar seus seguidores. Esse foi o nascimento do primeiro grupo batista organizado. Mas, mesmo entre eles, as diferenças teológicas começaram a surgir. John Smyth passou a se aproximar dos anabatistas menonitas, que pregavam uma visão arminiana da salvação. Cristo morreu por todos, e cabe ao homem aceitar ou rejeitar essa graça. Seu companheiro, Thomas Helwys, discordou dessa aproximação e retornou à Inglaterra para fundar a primeira igreja batista em solo inglês. Helwys manteve a crença na expiação ilimitada, ou seja, a ideia de que Jesus morreu por todos os seres humanos e que a salvação estava ao alcance de qualquer pessoa que cresce. Essa corrente ficou conhecida como Batistas Gerais. Mas, enquanto os Batistas Gerais cresciam, outra corrente começava a tomar forma. Um grupo de batistas começou a adotar as doutrinas reformadas de João Calvino. Para eles, a salvação não dependia da escolha do homem, mas sim da escolha soberana de Deus. Cristo não morreu por todos, mas apenas pelos que ele elegeu, aqueles que Deus havia predestinado para a salvação antes da fundação do mundo. Esse grupo ficou conhecido como os batistas particulares. Sua teologia era sistemática e profundamente influenciada pelo pensamento reformado. Eles afirmavam que o homem, em seu estado natural, estava morto em pecado e incapaz de escolher a Deus por si só. Somente aqueles que Deus chamasse poderiam crer. Os dois grupos cresceram paralelamente. Os batistas gerais enfatizavam o livre-arbítrio e a responsabilidade do homem. Os batistas particulares enfatizavam a soberania divina e a predestinação. Mas a divisão entre eles não era apenas uma questão teológica. O século XVII foi um período de grande perseguição aos batistas. O governo inglês via os separatistas como uma ameaça, e tanto batistas gerais quanto particulares sofreram perseguições. Igrejas eram fechadas, pastores eram presos e muitos eram obrigados a cultuar em segredo. Mesmo assim, os batistas particulares conseguiram se organizar e, em 1644, publicaram a primeira Confissão de Fé de Londres, um documento que expressava sua teologia calvinista. Esse documento ajudou a solidificar a identidade dos batistas reformados. Os batistas gerais, por outro lado, mantiveram sua postura arminiana e se afastaram cada vez mais do calvinismo.
Ao longo do século 17 e 18, eles influenciaram outros movimentos, como o metodismo. Mas foi nos Estados Unidos que essa divisão se tornou ainda mais evidente. No século XVIII, enquanto o grande avivamento varria as colônias americanas, batistas, arminianos e calvinistas cresceram rapidamente. Os batistas calvinistas, organizados em associações como a Associação Batista de Filadélfia, seguiam uma teologia rígida e enfatizavam a necessidade de uma conversão genuína antes do batismo. Por outro lado, os batistas arminianos eram mais evangelísticos e enfatizavam o chamado universal ao arrependimento. Influenciados por pregadores como John Wesley e os metodistas, eles ganharam popularidade entre as classes mais pobres e nos territórios em expansão. No século XIX, essa divisão se tornou ainda mais profunda. Enquanto os batistas calvinistas continuavam a enfatizar a predestinação e a soberania de Deus, os batistas arminianos abraçaram um evangelismo mais intenso, promovendo grandes cruzadas e apelos públicos à conversão. Aqui no Brasil, a maioria das igrejas batistas são de origem armeniana, embora esteja surgindo muitos batistas calvinistas. Porém, 80% dos batistas no Brasil são de origem armeniana. Porém, existem muitas outras denominações que se identificam com o calvinismo, como os presbiterianos, por exemplo. Eles são o maior grupo de calvinistas no país. E agora eu quero saber de você. De que lado você está? Deixe nos comentários o seu posicionamento e escreva se você é calvinista ou armenianista. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like se tiver gostado desse vídeo. Espero você nos próximos vídeos. Até lá!